O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado em 1972, na abertura da Conferência de Estocolmo. E até hoje é a principal ação das Nações Unidas para promover a consciência global sobre o meio ambiente e também encorajar outras iniciativas. O Criar Brasil e a ONG Criar Brasil e o Radiotube, por isso, tentaram promover um bate-papo pela internet sobre esse tema, o meio ambiente. Convidando, então, dois especialistas e militantes dessa área. Estão aqui com a gente o oceanógrafo David Zi e a coordenadora do Núcleo de Justiça Ambiental e Direitos da ONG FASE, Juliana Malerba. Sejam bem-vindos. Prazer. Obrigado. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. E aí eu queria começar fazendo a primeira pergunta para você, Juliana. Nesse Dia do Meio Ambiente, esse Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil tem o que comemorar? Eu acho que o Brasil tem muitos desafios nesse Dia do Meio Ambiente, em função das escolhas políticas de uso dos recursos naturais que o Brasil vem fazendo, né? A gente participa de uma rede que chama Rede Brasileira de Justiça Ambiental, onde a gente discute que, na verdade, diferente do que o senso comum pensa, os impactos ambientais, eles não são democráticos. Sim. Eles são distribuídos de forma desigual. E são os grupos que são historicamente vulnerabilizados os que primeiro sofrem pela contaminação das áreas, pela expansão das atividades que são impactantes do ponto de vista ambiental. E o Brasil está investindo na expansão cada vez maior do uso dos recursos naturais, sobretudo para exportação. Então, isso é extremamente preocupante, porque isso significa mais hidrelétricas, mais hidrovias, mais território para plantios de monocultivo, e isso tem um impacto territorial seríssimo. Então, ainda que o Brasil diga que buscar alternativas mais limpas, tenha uma matriz energética relativamente menos poluente, a expansão acelerada de todo esse arcabouço de infraestrutura que garante ao Brasil ser esse grande exportador de commodities tem um impacto territorial seríssimo. Então, eu acho que o Brasil tem muito mais desafio do que questões a comemorar, de fato. Claro, né? Na verdade, refletir, talvez. E, David, agora pensando no Estado, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, você acha que aqui o Dia Mundial do Meio Ambiente pode ser avaliado meio parecido como a Juliana avaliou esse contexto nacional maior? Sem dúvida nenhuma, a contextualização que a Juliana colocou da problemática é uma realidade. E a grande solução para isso é a participação da sociedade. Eu acho que nós estamos muito acostumados a dizer, não, é ele que vai resolver, é o outro, o problema é dele, o culpado. Nós temos que começar a olhar para o espelho e dizer, o culpado está aqui na nossa frente. Nós temos que realmente participar e nós podemos mudar. Porque à medida que a gente deixa a responsabilidade para os outros, o Brasil fica mais restrito na mão de poucos. E, na verdade, o Brasil precisa ficar na mão de todos, na maior parte possível da sociedade. E, com isso, é preciso que a sociedade também admita a participação de diversos segmentos. Um segmento importante que tem que entrar nesse processo é o segmento empresarial. Ele tem uma grande responsabilidade, ele ganha dinheiro aqui e ele tem que desdobrar os benefícios também para a sociedade. E eu percebo que os empresários estão começando a entender esse problema por causa de uma pressão da sociedade. Então é preciso que, conforme disse a Juliana, que esse problema seja efetivamente, que caia no colo da sociedade e a sociedade comece a discutir um pouco mais. Cada um na sua peculiaridade de localidade, mas responsável em desenvolver soluções onde tragam a participação não apenas do governo, que nós estamos muito acostumados a dizer, a culpa é do governo está tudo na mão do governo. Na hora que a gente continuar a acreditar que o governo resolve, até hoje nós percebemos que ele não consegue resolver sozinho, né? Então, nós temos que começar a participar. A sociedade está começando a participar efetivamente, mas ela tem que se instrumentalizar melhor, e o melhor meio de instrumentalizar isso é fazer também a participar o segmento empresarial, para que todos possam discutir, cada um nas suas peculiaridades, os problemas, porque a solução é uma solução de consenso, onde todos saiam ganhando. Nós temos que convergir para uma solução de consenso. Não, com certeza. Agora, a Juliana falou muito desse crescimento econômico e depois você falando sobre a participação da sociedade dentro desse contexto da preservação do meio ambiente. E aí preservar e extrair, tirar, consumir, acaba aparecendo para a gente coisas muito distantes, diferentes. É impossível criar uma forma de preservação do meio ambiente quando a extração é o favorável ao crescimento econômico. Como
Como é que a gente pensa a saída para isso? É possível, nesse Brasil que está crescendo economicamente, que é preciso, que é basicamente, tem uma economia basicamente fortalecida no commodities, é possível pensar em uma forma de preservar um diálogo com o meio ambiente menos destruidor? Juliana. Então, eu diria que todas nossas escolhas de uso dos recursos e de modelo de desenvolvimento brasileiro são escolhas políticas, a primeira coisa. A ideia de um crescimento ilimitado, que virou quase um dogma, ele também é algo questionável, porque a ideia de você ter que criar uma economia que está sempre em expansão num planeta de recursos limitados significa um colapso de médio e longo prazo. Então, a gente já vive um modelo de sociedade que, do ponto de vista social e ambiental, é questionável. Ambiental porque a gente tem um suporte, um limite de suporte. E social porque, para continuar reproduzindo, esse sistema cria uma forma de garantir essa expansão, claro, impactando os grupos que são historicamente vulnerabilizados. Então, isso só é possível num contexto de baixa democracia. E daí eu dialogo um pouco com o que o David estava trazendo, que escolher qual o caminho do crescimento econômico, via commodity, via maior industrialização, via priorizar um mercado mais interno e externo, são escolhas políticas que estão dadas para essa sociedade. Agora, a participação de todos na definição disso é que é a questão-chave, é onde eu parto da questão democrática, né? Porque é dado, de fato, aos grupos, sobretudo aqueles grupos que são mais impactados pela expansão desse modelo, participar da definição de qual deve ser o modelo econômico para garantir bem-estar às pessoas. Isso é uma questão para a sociedade brasileira. Para você garantir que todos os grupos definam qual deve ser o uso dos recursos naturais no território que as pessoas vivem e trabalham, e qual deve ser o modelo econômico que o Brasil deve adotar a nível nacional e internacional, isso pressupõe um longo debate democrático, que deve envolver desde os setores empresariais, como o David colocou, mas, sobretudo, os setores representativos da sociedade, né? Num debate onde as informações sejam dadas. Essa é a questão também de fundo. Existe uma enorme desigualdade de poder entre os grupos na sociedade. O David fala bem de instrumentalizar, talvez seja isso, criar esses locais onde esses diálogos são travados e essas decisões possam ser tomadas. Agora, isso é uma mudança, né? Esse posicionamento da sociedade civil, principalmente, dentro dessas decisões é uma mudança cultural, mas também passa por uma mudança ética também da população em relação a esse tema, em relação à sua consciência de poder. Os governos, hoje, o governo brasileiro, eles têm, vou falar eles, porque vão particularizar para os estados e as cidades, eles têm se posicionado corretamente para criar esses espaços e também, na hora de punir, quando há um crime ambiental e também na hora de fiscalizar, eles têm sido eficazes e eficientes? Juliana, David, quem quiser responder. Olha, o que eu vejo hoje é o seguinte, em 1992, aqui no Brasil, Conferência Mundial do Meio Ambiente, deu um grande instrumento, né, que foi exatamente a discussão da sociedade nesse processo, a introdução da sociedade através da Agenda 21. E que isso ficou incumbido com o governo de poder promover esse tipo de coisa. E, infelizmente, não surgiu o efeito que todos gostaríamos de ter. A avaliação que a gente faz é que isso não deveria sair da iniciativa do governo ou dessa conferência mundial, tem que sair dentro do seio da própria sociedade. Sim. Como diz a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então a ordem começa pela justiça, começa pelo governo e também começa pelas vontades e da expressão das necessidades da sua própria sociedade. Claro. Então a participação de todos, não podemos deixar de achar que a ordem começa apenas na justiça ou apenas no governo. Sim. Não, a sociedade tem que também formalizar essa ordem e tem que participar dessa ordem. Então, com isso é que nós realmente começamos a desenvolver o país e começamos a decidir para onde nós queremos ir. Hoje, a gente percebe no Brasil que tem 84% da população centrado nas zonas urbanas. E nós temos 16% na zona rural. Só que, territorialmente, esses 16% dominam quase 90% do território brasileiro. E é onde se dá a grande produção de commodities, de minérios, uma série de coisas. Então,
E nesses 16% nós temos, digamos assim, menos de 1% na mão de algumas lideranças, né? E nós temos 15% da sociedade rural que participa muito pouco, contrário da sociedade dos centros urbanos. Então é preciso que se instrumentalize também esses 15% dos 16% da zona rural que vão comandar a maior parte do território nacional. E essa força começa pela vontade política centrado na grande população dos centros urbanos. Então, quando a gente discute, principalmente nas cidades, os problemas urbanos, nós não podemos esquecer dos problemas rurais, porque afetam a cidade. Nós não vivemos isolados, né? A gente não pode dizer que vive no Rio de Janeiro apenas, nós vivemos no Brasil. Nós temos que pensar no país como um todo. E nós vivemos no planeta Terra, então nós temos que ver nossa relação também com os outros países. Não é possível que se haja uma demanda na China ou nos Estados Unidos e afete a nossa produção aqui. Nós também precisamos pensar no nosso destino, como é que nós inserimos nesse contexto mundial. E o governo brasileiro tem se preocupado muito com essa relação internacional, mas que nós como sociedade também temos que começar a entrar nessa discussão. E aí entra essa questão da justiça, da lei, da organização, e tudo isso é muito importante e nós precisamos nos interagir cada vez mais para conseguir achar uma solução de consenso. E isso é grande importância na questão ambiental do mundo. E super importante que você falou em relação a esses 16% da área rural, é que uma das grandes questões, né, do meio ambiente que veio para a gente, né, para o grande público há pouco tempo, foi a mudança no Código Florestal, onde esses 16%, ou menos que isso, como você ressaltou, fizeram um grande barulho. Quer dizer, o diálogo foi um pouco intrucado nesse ponto. Agora, Juliana, pensando em justiça ambiental, o governo brasileiro pune bem, vamos dizer assim, pune com força quem comete crime contra o meio ambiente e fiscaliza também? Então, antes de responder essa pergunta, eu queria dialogar um pouco com o que o David trouxe, porque, em tese, eu concordo com o que o David fala sobre a importância da participação da sociedade civil. De fato, isso é fundamental. Mas eu acho que a gente não pode minimizar o papel diferenciado que o governo tem que ter, e que vai um pouco em direção ao que você me colocou. Porque, na verdade, para a sociedade ter os instrumentos e se sentir capaz e empoderada, é preciso que esses instrumentos sejam dados a partir de quem produz as informações e quem planeja o desenvolvimento do país, que está na mão do executivo e, de certa maneira, também do legislativo. A distância e a desigualdade de poder entre o que é produzido a nível do executivo e do legislativo e a população comum, digamos assim, é enorme. Por exemplo, vou dar um dado bem relevante e demonstrativo do que eu estou dizendo. As pessoas sabem quais são os setores que mais gastam e demandam energia no país? Provavelmente não sabem, isso não é divulgado. Embora o governo propagandeie que a necessidade de a gente expandir todo o parque energético e elétrico do Brasil se dê em função do aumento do consumo das famílias, em parte realmente tem havido esse aumento, essa demanda maior do consumo, enfim, estimulado por uma série de políticas que o governo já vem implementando há alguns anos. O setor que mais consome energias, os setores eletrointensivos, são os setores de alumínio, de ferro-gusa, de papel e celulose, são todos setores destinados à exportação. Em 2010, esse setor gastou em torno de 23 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, enquanto o setor residencial usou 23 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, para mostrar a desigualdade e que, na verdade, essa demanda é puxada por escolhas políticas do governo, claro, de apoiar, inclusive com recursos públicos, alguns setores em detrimento de outros. E em que medida esse tipo de informação é veiculada e divulgada para as populações se posicionarem e pressionarem o governo, inclusive na relação que ele tem com outros grupos de poder, porque essas empresas são muito mais poderosas. Então, o governo também se sentir empoderado, num certo sentido, para mudar o rumo da economia do país, depende também da disposição de que esses setores também estejam, do governo, de oferecer esse tipo de informação, de abrir o debate com a população. E daí, por exemplo, no campo da
da fiscalização, é evidente que a gente sabe que a fiscalização ela é muito mais permissiva para determinados grupos econômicos do que... Hoje os pescadores são muito mais punidos pelo IBAMA do que as empresas de poluidoras, as empresas de petróleo que recorrem. Até hoje, os pescadores da Baía de Guanabara não foram todos indenizados pelo vazamento de óleo de 2000 da Petrobras. Exato. Então, essas questões estão colocadas como questões chaves para a gente também cobrar do governo e ter condições de pressionar o governo, os grandes grupos econômicos, a também terem maior responsabilidade sobre as suas ações, né? Tanto como gestores públicos, como empresários. Então, eu acho que isso é uma questão chave também para a gente discutir, né? E buscar pressionar o governo no sentido de garantir a participação da sociedade civil. Claro, exatamente. Agora, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente esse ano é pensar, comer, conservar, diga não ao desperdício. Como é que a gente pode avaliar desperdício, já que a gente falou de energia, de gasto energético, como é que a gente pode avaliar desperdício no contexto do Brasil, David? O Brasil, a gente não pode mais considerar o país em desenvolvimento, né? A gente tem dois aspectos mundiais da bomba relógio do meio ambiente. Nós temos o aspecto do hemisfério norte, que é a questão do consumismo. É uma grande bomba relógio. E no hemisfério sul é a população. Na hora que a gente não consegue controlar o crescimento vegetativo, né, controlar no sentido de ver as melhores opções, porque hoje nós já somos mais de 7 bilhões de habitantes. O planeta, todo mundo tem consciência que não comporta essa quantidade de gente. Porque toda pessoa que nasce vai consumir recurso natural. E nós temos também a bomba relógio do hemisfério norte, que é exatamente o consumo. Ou seja, lá existe um controle, existe um crescimento, digamos assim, reduzido, mas o consumo lá é exponencial. Então nós temos que saber trabalhar com essas duas questões, a questão do consumo e a questão da população. E aí resta a questão... Nós estamos trabalhando para isso. A gente percebe que quando a gente fala de controle de natalidade, administração da família, essa coisa toda, é um problema Sim. polêmico, complicado. Entendeu? Por quê? Por questão cultural, por uma série de outras razões. O consumo também é uma questão cultural. Então, como bem disse a Juliana, as informações... a verdade, digamos assim, a informação correta, não é democrática. Nós precisamos democratizar mais essa informação. E aí entra a responsabilidade do governo em viabilizar isso, mas também entra a responsabilidade da sociedade em pressionar o governo, porque o governo é eleito pela sociedade. Então, depois que a gente elege, a gente tem que acompanhar. Claro. E nós temos que pressionar. E nós temos que desenvolver nosso trabalho também. Então, quando a gente vê a questão do culpado ou do inocente, todos nós somos inocentes e culpados ao mesmo tempo. O que nós precisamos é desenvolver mecanismos para a gente desenvolver um diálogo. E para ter um diálogo precisa ter informação, como bem levantou a Juliana. Então, a informação é muito importante. Eu acho que a forma como a gente transmite essa informação, a sociedade não é burra. Sim. A sociedade é capaz de raciocinar. O que falta para ela é informação suficiente para ela tomar a melhor decisão. Por isso que ela fica perdida e com essa perda de noção, ela transfere para outro. Então nós precisamos estimular a informação para que a sociedade participe com mais efetividade. Claro, com certeza. E Juliana, como é que você avalia isso? Então? Como é que você avalia essa questão do desperdício? Eu acho que tem duas dimensões. Assim. A primeira é que, de fato, a gente vive uma sociedade onde a produção ela é programada para obsolescência, né? Então, tudo é feito para acabar logo. Claro. E para a gente estar sempre consumindo mais e mais. Então, isso é um horizonte fadado ao fracasso, assim, pensando em termos de humanidade. Sim. Então, isso é uma questão que eu acho que, desse ponto de vista, é pertinente a gente discutir a questão do desperdício, porque é um desperdício, né, de matéria, de energia, enfim. Então, eu acho que a economia não pode ser... A gente tem que pensar um outro modelo econômico que não seja gerar trabalho e emprego por esse tipo de produção. Tem que ser uma produção do longo prazo, uma produção do que é essencial de fato. Então, isso também requer uma mudança cultural, como o David colocou. Agora, por outro lado, eu acho que esse debate sobre o desperdício, ele tem um risco enorme de despolitizar o debate, no seguinte sentido, que, como a gente tem falado desde o início da entrevista, todas as formas como a gente apropria a natureza são escolhas políticas. E a forma como hoje a gente se reproduz como sociedade capitalista
não pode ser naturalizada. Se você olhar as formas de vida no planeta, e no Brasil mesmo, você tem muitas outras formas de viver. Claro. E a definição sobre se você vai usar um rio para gerar energia hidroelétrica ou para garantir o escoamento da produção da agricultura familiar, também é uma escolha política. Então, até dialogando um pouco com o David, eu comparto da preocupação de que somos muitas pessoas no planeta, mas eu acho que essa é uma discussão muito perigosa. Porque, na verdade, a questão da capacidade de suporte do planeta não está exatamente no número de pessoas. Inclusive, é muito perigoso a gente seguir esse caminho, porque, primeiro que tem diminuído relativamente o número de nascimentos. Assim, tirando a África subsaariana, Sim. onde, de fato, ainda a taxa de nascimento é alta, nos outros países, pelas questões que a gente já conhece, tem reduzido. As mulheres têm tido cada vez menos filhos. É claro que o impacto disso vai levar muitos anos ainda, mas... a questão de fundo não é que somos... Porque, inclusive, o que eu queria dizer é que o risco disso é que, na década de 70, em nome disso, muitas políticas, inclusive muito agressivas às mulheres, foi feita. Taxa de controle de natalidade, etc. Esse é o risco desse caminho, dessa leitura. E a questão de fundo, do meu ponto de vista, é que a questão não é que somos muito, é como vivemos. Se esses muitos estão almejando uma inserção numa sociedade capitalista de consumo, que é esse o horizonte, de fato, já somos muitos. Mas se você olhar outras formas de produzir, que existem, inclusive, no território, que estão em disputa no território com o avanço das fronteiras de exploração dos recursos, existem alternativas de outro modo de vida que nos inspirem para uma outra sociedade. Então, a questão de fundo, embora a questão do desperdício ela seja importante, a gente tem que tomar muito cuidado da maneira como a gente faz esse debate para não naturalizar o nosso modo de vida. Sim. E não abrir um horizonte utópico de mudança de sociedade. Quer dizer, talvez a potência esteja aí. Olha, a gente chegou no final, quero agradecer David, agradecer Juliana, ótimo papo. A campanha desse ano do Dia Mundial do Meio Ambiente convida você a agir na sua comunidade e perceber o poder das decisões coletivas para reduzir o desperdício, economizar recursos, minimizar o impacto ambiental e forçar mudança nos processos de produção de alimentos para torná-los mais eficientes. Por isso, pense antes de comer, faça a sua parte, conserve o meio ambiente. Jorge Freire para o portal radiotube.org.br, a rede social da comunicação comunitária do Brasil.